Bom, então o John Textor do Botafogo, ele vem forte para pegar o jogador do São Paulo Futebol Clube. Jogador esse que o São Paulo se desdobrou para conseguir pagar e agora os caras estão querendo levar. E aí o São Paulo já começa a fazer sondagens no mercado e um caso extremamente interessante aí de jogadores do tricolor que já estão se pronunciando para ficar no São Paulo e alguns já com tom de despedida. Mas o São Paulo fez inúmeras mudanças lá dentro, mas inúmeras. Não adianta, não mudou muita coisa, sobretudo o departamento médico. E aí o São Paulo agora, ele vai contratar jogadores para colocar aí para ter uma temporada excelente, mas não para por aí. Já tem jogador da equipe de base que fez gol ontem para ganhar a Copa do Brasil Sub-20 e já tem time europeu vindo buscar o jogador. É brincadeira ou não é? Só que os valores não são aquela coisa que você fala, nossa, que legal. Mas quando é com o São Paulo, você, em vez de oferecer uma grana alta, você oferece baixinho que o São Paulo aceita. Deixa eu explicar a situação sobre Eric e Tapia também, que eu acho que vale muito a pena, e principalmente o Guilherme. Você quer saber como é que tá a história do Guilherme com o São Paulo? Vem comigo que eu vou te contar então. Chega nesse likeão aí. Vamos lá, eu sou o Juba, tô aqui para fazer um vídeo muito excelente para você, então chega nesse likeão, se inscreva, faça parte comigo dessa família que só cresce, e se você quiser ainda gostar, curtir, dá uma compartilhada nesse vídeo aí que eu vou ficar muito grato com você, viu? Obrigadão, meu povo. Vamos começar a falar do São Paulo aqui sobre esse caso do Ferrarese. O Botafogo, ele vem forte para buscar o Ferrarese, fez uma sondagem e o São Paulo aceita vender. Claro que o São Paulo aceita vender, só que o São Paulo ele quer recuperar uma grana. Quando eu penso no São Paulo, ele pagou uns 22 milhões do Ferrarese fora o salário, né? E aí você tem o Botafogo, que ele já fez aqueles esquemas com o São Paulo com o Henrique Almeida, por exemplo. O Botafogo é um mau pagador. Fiquei sabendo aí, não confirmei, mas que o Almada também eles nunca pagaram, pagou pouco, sabe? Então o Botafogo é difícil você confiar e negociar com o Botafogo. O que pode acontecer é o Botafogo oferecer 3 milhões do Ferrarese, o São Paulo bater o pé e falar 3 não. Eu aceito 4 milhões de reais, sabe? Não você mas pagou 22, vende por 4, mais ou menos o que tá fazendo o Galopo, e aí do nada o Botafogo nem paga, o São Paulo nem recebe. Esse seria o normal, né? O normal é o Botafogo rebaixar o valor, o São Paulo aceitar um valor muito abaixo, 5 vezes abaixo que pagou 6 vezes, e aí o São Paulo ainda não receber do Botafogo, que até hoje foi um time bastante caloteiro no mercado, é uma coisa horrorosa, inclusive. Então, São Paulo, eu acho legal o São Paulo vender o Ferrarese, falando sério, por uns 22 milhões, 20 milhões e recuperar o valor. O Ferrarese hoje, ele não consegue ser titular do Sabino, que jogou mais que ele, e nem tampouco do Tolói. Sabe, o Tolói, com todos os anos da idade aí, todos os anos, ele é titular do Ferrarese. O Sabino, ele vem de graça e é titular do Ferrarese. Então não tem cabimento você pensar, cara, vai embora, paciência. Um jogador que quando é lateral direito vai até que razoável, quebrando um galho, quando ele é um zagueiro efetivo ali, zaga com o Ferrarese, ele não vai bem, né? É gol contra, é bola que ele é estabanado, ele me lembra o Thiago Volpe, que é o goleiro. Faz uma partida magnífica, você fala, rapaz, é o novo Zete, dali a pouco ele toma um frango. É o Ferrarese pra mim. Ele faz uma partida incrível, dali a pouco ele toma perde uma bola boba ali, não achou o cara e gol do adversário. Então, pra mim, o Ferrarese, se for embora, é um favor que faz. Aí, o Atlético do Paraná, o patético paranaense, vulgo patético paranaense, o Atlético Paranaense, ele veio sondar o Arboleda. E aí o São Paulo prontamente refutou. São notícias que eu tô apurando aqui. O São Paulo prontamente refutou, falou, que Arboleda, cara. Não é pro teu bico não, porque o Arboleda ele está nos planos do São Paulo pro ano que vem. Eu sei que o Arboleda ele gera bastante discussão se ele deve ou não ficar no São Paulo. Torcedores que adoram o futebol do Arboleda, que é o meu caso, torcedores que não toleram o Arboleda muito porque um dia ele colocou a camisa do Palmeiras, depois ele perdeu ali 2 bolas contra o Palmeiras, jogou mal. Eu acho que o Arboleda é um ótimo zagueiro, sinceramente um maravilhoso zagueiro, desde o Miranda lá, André Dias, aquela safra de zagueiros que nós tivemos, eu acho que o Arboleda é o melhor que tem, seguramente, desde 2017, mas seguramente ele é o melhor zagueiro do São Paulo, quase uma década, hein? 9 anos de São Paulo ele vai fazendo o que vem, é quase uma década sendo o melhor zagueiro do time do São Paulo. E eu gosto mesmo, não quero que venda o Arboleda. O Ferrarese vende, ganha dinheiro. Do Arboleda você não vai ganhar nada. 34 anos, ninguém vai pagar nada pelo Arboleda. É só o São Paulo tirar daqui e reforçar um rival. Também é de praxe do São Paulo fazer isso. O São Paulo teve agora o último jogo aí contra o Eric no Vitória da Bahia.
E o São Paulo perde pro Vitória. O Vitória se safa no rebaixamento com o Eric jogando e jogando bem contra o São Paulo. Então o São Paulo simplesmente reforçou um rival. Ah, mas os caras não podiam colocar o Eric, tinha a multa. Mas o São Paulo tirou um cara do seu time e ficou dependendo de Tapia e Rigoni nos últimos jogos. Você tira o Eric por nada. Fala, tô, leva. Leve o Eric. E você tem Tapia e Rigoni. E o Tapia e o Rigoni não jogaram a metade, não jogaram nem a metade do que o Eric jogou esse ano. O Eric chega no Vitória e ele vira um cara que o Vitória arrisca pagar a multa pro São Paulo de 1 milhão só pra jogar um jogo. O Vitória colocou o Eric num patamar excelente, um cara que não era só ponta direita, ele vinha como meia direita, ponta de lança, armando e fazendo gols, ele virou ali um baita jogador pro Vitória da Bahia. Desbancou Osvaldo, desbancou Mateuzinho, Kaiser, centroavante, virou reserva, enquanto o Eric ele virou um titular absoluto ali no time. Tanto com o Carpini, como com esse Jair Ventura, né? Então, assim, o Eric, ele é um jogador que eu olho pro Tapia. Quanto custa? 12 milhões de reais. 12 milhões custa o Tapia, que é um jogador que, se ele for horroroso nos próximos 50 jogos dele, daqui 50 jogos o Tapia é horroroso nos 50, ninguém vai ficar surpreso. Ninguém vai pensar, nossa, esse Tapia é ruim. Não. Vai se confirmar o que esperávamos já. Então você tem um Rigoni que vai ser mandado embora. E tem um Tapia que é um jogador normal para ruim. E se você quiser ficar, custa 12 milhões, é muito mais interessante trazer o Eric. Eu falei sobre isso já uma vez, não tão elaboradamente, e um cara aqui do canal falou que eu sou parente do Eric. Eu não sou parente do Eric. Entendi isso, é uma brincadeira, eu tô brincando também. Não sou parente do Eric, não tem nada a ver com o cara. Agora sim, eu olho pro Eric jogando por aí, tanto no Ceará como no Vitória, e eu penso, talvez o São Paulo tenha se precipitado a mandar o Eric embora. E manda de graça. Se vendesse o Eric, ainda vai lá. É o único time que fica reforçando o rival. Quem mais reforça rival? Um dia eu lembro que o São Paulo comprou o Diego Souza, abraçou a batata quente lá que pegava fogo, um cara carésimo, e nós reforçamos o Botafogo que nos devia o dinheiro do Rick Almeida. Então, assim, esse jeito do São Paulo fazer gestão, essa palhaçada de ficar contratando aos montes, ver o Nicão na época que veio pro São Paulo no Cruzeiro, ver o Diego Souza no Botafogo, ver agora o Eric no Vitória da Bahia, poxa, até quando? Até quando? São jogadores, assim, consagrados, não é o Shailon da base, que não deu certo, você vê por aí, tudo bem. Agora, quando é um cara igual o Nicão, Diego Souza, o Eric agora, são caras que já jogaram por aí. O São Paulo se mata pra comprar e quando compra ele empresta pra reforçar rival, cara. Deixa o Tapia pra lá, deixa o Rigoni pra lá e vamos trazer o Eric. Se der errado o Eric, aí você manda embora. Agora, o cara tem contrato. O cara é nosso. Nós não temos como contar com Rigoni e Tapia. Nós não podemos contar com a base que a diretoria faz evaporar os caras e o dinheiro. Aí agora nós não podemos contar com o Eric pra ser reserva de um Lucas Moura eventualmente. O Lucas tem histórico de lesão. O Lucas machucou, você coloca o Eric. O Lucas tá cansado, você coloca o Eric. Que vai ser? Quem aceitaria ficar no banco do Lucas, custando pouco, já sendo nosso e ainda podendo entregar muito como entregou no Ceará e no Vitória? Então, assim, eu discordo completamente de mandar o Eric embora de graça, vender baratinho. Discordo completamente. Já não me conformei quando mandaram o Rato embora de bobeira. Agora o Eric também. E isso tá normal? Não está normal. Então, Tapia, vai com Deus. Não pague os 12, economize os 12, economize o salário. Traga o Eric que já é nosso. A diretoria do São Paulo tem que se ligar nesse negócio aí, cara, tá maluco. Vamos pra coisa boa? Vamos falar de coisa boa agora. O Luca, ponta esquerda da equipe de base do São Paulo e talvez um reserva direto hoje do Ferreirinha. O Luca, ele é um jogador que ele ficou entre os 7 melhores dribladores do mundo na sua categoria, que é a sub-20, certo? Então o Luca, ele destruiu no drible. Ele entra no time do São Paulo no profissional, entrava com o Zubeldia, tem entrado com o Crespo e ele tem destruído ali nos dribles. É claro que o time falta, não tá jogando com o Lucas e Oscar e Caleri, tá faltando tudo pro Luca dar certo. Agora, não pode jogar sozinho, né? Ele não é o Pelé que vai jogar sozinho e vai ganhar. Agora o Luca tá fazendo, assim, encher os olhos de brilho. É um cara muito bom. E aí ele foi jogar agora no Sub-20 lá e destruiu de novo o cara do time. E agora ele vem dar uma entrevista, ele fala assim, ó... Peraí que eu vou falar como ele falou.
Só dessa respirada e molhar as palavras aqui. O Luca, ele vai dar uma entrevista depois do jogo e ele fala, meu, eu sou muito São Paulo. Eu jogo no profissional, eu jogo na base, eu jogo mesmo, eu gosto porque eu sou muito São Paulo. Sabe, essa entrevista dele é assim, nós tivemos tantos jogadores descompromissados, já que não estavam nem aí pro São Paulo. Aí você vê o Luca agora falando, eu sou muito São Paulo. Jogo no profissional, volto pra base, quero fazer porque eu sou muito São Paulo. Isso é lindo de ver. O São Paulo é um dos poucos times do mundo que tem isso. Daqui a pouco o Sara volta, o Gabriel Sara, o David Neres volta. Daqui a pouquinho aí os caras vão voltando pro São Paulo porque eles têm identificação com a camisa. E isso é uma poesia. E isso é raro, é para poucos times. Eu gosto de ver. Então o São Paulo tem que valorizar o Luca agora. Não é pro Rigoni tirar a posição do Luca. Não é pro Tapia tirar a posição do Luca. Quer trazer o Cebolinha? Aí o Luca tem que esperar, indiscutível. Você traz um craque que tá jogando o Mundial, então não tem problema. Agora, para trazer jogador duvidoso, como é que chamava aquele lá? Marquinhos, aquele que foi embora, Marquinhos, não lembro, Leandro, não esqueci. Mas é um monte de cara que você traz que é tudo jogador duvidoso. E aí é melhor deixar o cara da base, que é mais garantido. E pode render muito, mas tem que render muito mesmo. O São Paulo hoje, ele teve, nessa final da Copa Sub-20, ele teve o primeiro gol feito pelo Nicolas, o lateral esquerdo. O Nicolas, ele já chegou a entrar no São Paulo profissional no último ou penúltimo jogo do Brasileirão, que estava com o Crespo. Então, o São Paulo não podendo contar com o Patrick Lanza, que não pode mesmo, aí você coloca ali o Nicolas e ele começa a driblar, cara. Ele começa a ir pra cima, ele começa a jogar bem. Nós temos, então, o Mike na direita, que é o jogador que tomou conta da posição assim tranquilo. Tranquilo, a posição aqui é minha. Ele tá melhor que Mailton, melhor do que Cedric, ele tá jogando bola, cara. Aí na esquerda entra agora o Nicolas e começa a jogar bem aqueles poucos minutos, né? Até entendo o Crespo não colocá-lo mais do que os poucos minutos, mas ele entrando os poucos minutos começou a jogar bem. Aí ele volta pra copinha lá e mete um gol na final. O primeiro gol é dele. Aí você fala, poxa, cara, tem o lateral esquerdo, né? Chegou o cara aqui. Aí o São Paulo tem essa lenga-lenga da transição, que no Palmeiras o cara sobe com 16, no São Paulo com 21 não tá pronto, não é assim que funciona. Nos rivais, 20, 16, 17, teve um cara do Atlético Paranaense aí que eu não lembro o nome dele, Kevin, eu não lembro o nome do cara. O cara pegou o São Paulo e ele destruiu com o Enzo Dias. Destruiu um ponta-direita que entrou. E aí você olha, o cara não tinha 18 anos. Sabe? E ele despedaçou a zaga do São Paulo. Quando é o rapaz do São Paulo, o jovem do São Paulo, aos 20, 21, o São Paulo fica, não tá pronto ainda, não chegou a hora. Então tá tudo errado. Infelizmente, tá tudo errado. Tomara que o Carlos Magno faça também essa mudança. Demitiu o departamento médico, fisioterapia, fisiologista, todo mundo. Demitiu todos lá. Achei que ficou legal demais. Tem que agora contratar caras bons, muito profissionais e qualificados, de preferência que venham de um time já de sucesso, do Bayern de Munique. Pega o departamento do Bayern de Munique, talvez, e aí você coloca ele no São Paulo. Mas a mudança que tem que ter é essa mentalidade de que o São Paulo, o cara não tá pronto com 21, cara. 21 é o auge físico, pode chegar no 25 o auge, mas o 21 tem que estar já voando, né? Então tem que fazer essa mudança. E aí o Nicolas, ele desperta o interesse da Roma da Itália. A Roma da Itália que veio aqui, levou o Pérez, aquele lá, o que jogou no São Paulo, o Bruno Pérez, teve agora o Matias Vinha, que jogava no Palmeiras, sempre tem um lateral, teve o Maicon, né, sempre tem um lateral ali brasileiro na Roma, e agora eles estão com a intenção de contratar, estão sondando já para contratar o Nicolas, e aí você fala, rapaz, próximo Beraldo, né, vou pegar 100 milhões aqui no Nicolas, a Roma vai pagar 100 milhões pra gente, pede logo 20 de euros, 20, aí vão fechar em 18, você fala, legal, salvou o São Paulo, né? Só que aí não, a ideia dos caras é pagar 32 milhões de reais. Aí a Roma, que não é boba nem nada, chega no São Paulo e fala, ali é o leite, ali é onde eu tiro de graça. Se vai no Palmeiras é 100 milhões de euros. Cara, não, fecha por 50. E fecha por 50 milhões de euros. Dá 200, 250, 300 milhões. Um cara vende por 300 milhões um cara. 250, 180 milhões. No São Paulo, 32. Ai, não, Juba, tá exagerando. Não estou. O Ângelo da base já foi assim. O Henrique Carmo já foi assim, não duvido nada que o Nicolas também vá por 32. E aí é papo de você chegar para esse Júlio Casares e tirar ele do São Paulo. Tem que ter um impeachment, tem que ter esse impeachment. Sabe, vender de novo um cara da base baratésimo não tem cabimento. Se a Roma quer é porque presta. Se presta tem que jogar. Se jogar tem que valer muito.
Não 32 milhões. Isso não tem cabimento nenhum, nem aqui nem na China. Tomara que o São Paulo não faça. Meus amigos, eu fiquei sabendo hoje que o Guilherme esteve a um passo de fechar com o São Paulo numa troca com o Luciano. Acabou que o Guilherme é o atacante do Santos. Acabou que ele não fechou com o São Paulo, ele ficou no Santos. Projetinho Neymar da vida lá, uns projetinhos do Santos, ele acaba ficando por lá. E o São Paulo ficou com o Luciano. E hoje o Guilherme não fica mais no Santos. As notícias que chegam hoje dão conta de que o Guilherme não fica mais no Santos. E aí o São Paulo, vocês ouviram, Tapia, dúvida. Eric, volta, é dúvida. Rigoni, vai embora do São Paulo. Dineno já foi embora do São Paulo. Rian e André Silva seguem machucados. O São Paulo não pode, de novo, ter uma competição como brasileiro indo para a Libertadores e entrar em campo com Tapia e Rigoni. Isso não tem lógica. Então, trazendo um cara igual o Guilherme, eu acho que no cenário atual seria fundamental. Não sabemos como voltarão os caras do joelho aí, Caleri, Rian e André. Então, já que não sabemos, e o Luciano, que entrega uns gols aí por ano, 20, 18, ele entrega mesmo. Só que ele é um cara que não é acostumado a ganhar títulos, né? Então talvez ele não seja o cara ideal. O Guilherme também não é um cara acostumado com o título, mas ele pode no São Paulo fazer aquele encaixe, né? Tem cara que nasceu pra jogar em certo time. O Guilherme é um cara novo ainda. Não da base assim, mas um cara de 27 para 28 ali. É um cara que eu acho que daria pro São Paulo fazer uma ideia, uma tentativa boa. Lá no Santos, eu falei até com o Santista sobre isso. O Guilherme, ele é meio perseguido de maneira gratuita. Tá o time inteiro ruim e o Santista, pá, buzinando na orelha do Guilherme. É muito exagerado o tom que os caras colocam pra criticar o cara. Então ele, quando vier pra um São Paulo ou for pra um outro time, ele vai dar uma resposta certamente. E estou torcendo pra que o São Paulo consiga fechar com o Guilherme, sim, num preço baratésimo e que ele consiga ser importante aqui. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!